Muito bem, tendo orado ao nosso Deus, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Eu quero, nos minutos que ainda temos, dedicar um pouquinho de tempo para entender aquilo que acredito ser uma das nossas maiores necessidades hoje em dia. É interessante que quando nós estamos ainda saindo do contexto da adolescência e chegando ali à juventude, já vislumbrando algumas questões relacionadas à vida adulta, nós não nos damos conta de quanto tempo perdemos nesse processo de transição. Quando criança, parece que tudo é muito distante, né? De um Natal ao outro parece que é uma eternidade, nunca chega. Mês de dezembro demora a chegar. Mas quando nós vamos chegando à idade adulta, ou à fase adulta da vida, tudo parece que é muito mais rápido. O tempo que antes tínhamos já não existe mais. Tudo se extingue em relação ao tempo de forma muito acelerada. E à medida que acomodamos dentro do nosso itinerário diário mais e mais atividades, compromissos e, quem sabe, afazeres, mais o nosso tempo parece minguar. Nós sabemos que, pela física, o tempo é o mesmo para todos, mas parece que alguns têm menos do que outros, infelizmente. E é interessante que quando nós de fato nos damos conta do tempo que temos, esse tempo já passou. E o que resta muitas vezes é a lembrança do que não fizemos, ou a lembrança simples daquilo que de fato ficou e se perdeu no passado. Quando tratamos sobre família, isso é extremamente importante, porque quando crianças e quando bebês, eu ainda não sou pai, mas acredito que quem é, acompanha o desenvolvimento do filho na expectativa de que ele cresça, e esse crescimento quase que seja rápido, acelerado, que logo se torne um adulto autônomo. Mas quando chegamos na idade adulta, é o inverso. Como a irmã disse, os filhos vão embora, e o pouco tempo que temos com eles parece que não é a mesma coisa, porque passa rápido. As férias, que devia ser um tempo longo, é espremida. E quando chega o fim, você fala, puxa, podia dedicar um pouco mais de tempo, podia aproveitar mais o tempo. Nesse contexto que nós vivemos, principalmente nessa era extremamente tecnológica, o tempo tem sido extremamente escasso, um recurso extremamente caro e escasso. Mas nós precisamos tirar tempo para pensar no tempo, principalmente quando tratamos do tempo dentro do contexto familiar. Logo, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Antigo Testamento. Eu quero ir com você ao livro de Êxodo, no capítulo de número 18, ok? Segundo livro da Bíblia, livro de Êxodo, no capítulo de número 18. Para aqueles que estão estudando a lição da Escola Sabatina essa semana, você provavelmente já passou por esse texto. Logo, não vamos aqui investir muito tempo nele, pelo contrário, faremos uma leitura atentiva da primeira parte do capítulo, e com base na primeira parte do capítulo, vamos então buscar respostas para as questões colocadas na segunda parte do capítulo. Mas não será necessário lermos todo o capítulo, porque você compreende e já sabe de todo o contexto. Livro de Êxodo, capítulo de número 18, nós vamos ler a partir do verso de número 1, ok? Livro de Êxodo, capítulo 18, a partir do verso de número 1. Você encontrou o texto? Amém? Ok. A palavra do Senhor diz assim, acompanhe comigo. Ora, Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito a Moisés
e a Israel, seu povo, como o Senhor trouxera Israel do Egito. Jetro, sogro de Moisés, tomou Zípora, mulher de Moisés, depois que este lhe enviara, com os 2 filhos dela, dos quais um se chamava Gerson. Pois disse Moisés: fui peregrino em terra estrangeira. E o outro, Eliezer, pois disse: o Deus de meu pai foi a minha ajuda e me livrou da espada de Faraó. Verso 5. Veio Jetro. Quem que é Jetro? Sogro de Moisés. De novo no texto. Com os filhos e a mulher deste, a Moisés no deserto, onde se achava acampado, junto ao monte de Deus. E mandou dizer a Moisés: olha o que ele diz para Moisés: eu, o que? Teu sogro, Jetro, venho a ti com tua mulher, teus 2 filhos. Então saiu Moisés ao encontro de quem? Do sogro. Isso é claro. Inclinou-se e o beijou. E indagando pelo bem-estar um do outro, entraram então na tenda. Verso número 8. Contou Moisés a seu sogro tudo o que o Senhor havia feito a Faraó e aos egípcios, por amor de Israel, e todo o trabalho que passaram no Egito, e como o Senhor, o que? Os livraram. Esse é o texto. A primeira parte do capítulo ainda caminha um pouco mais até o momento que Moisés termina de relatar a Jetro tudo o que Deus fez. E no final do capítulo, ou no final da primeira parte do capítulo, a Bíblia diz então que eles participaram juntos de uma ceia, de um banquete, de um sacrifício. Jetro, sogro de Moisés, Zípora, sua esposa, seus filhos e aqueles que estavam junto com Moisés. É interessante você perceber que quando o texto bíblico repete muitas vezes uma mesma informação, esta informação está no texto para ser gravada. Essa é uma das, como eu posso dizer, é uma das ferramentas da interpretação bíblica. Quando você lê o texto, tome nota com cuidado daquilo que se repete várias vezes, pois aquilo que diversas vezes se repete no texto é o princípio básico do texto, é a informação importante do texto. Consegue entender? É igual uma conversa, um diálogo entre pessoas. Quando você às vezes ouve 2 ou 3 pessoas conversando e passa o tempo ali ouvindo, você vai notar que no fim das contas repetiu-se várias vezes o mesmo assunto. Aquele é o foco, o princípio, é o centro do assunto, é o assunto principal, é o centro da conversa, do diálogo. Na Bíblia é assim também. A maioria das narrativas bíblicas, como é o caso do capítulo 18, sempre vai ter um fato específico que vai ser colocado em relevo, vai ser colocado em destaque. No capítulo 18, na primeira parte, o destaque está aonde? O que se repetiu várias vezes? Sogro. Jetro aqui é o ponto principal do capítulo, não só da primeira parte, mas principalmente também da segunda parte. Mas entendendo a princípio a primeira parte, antes da segunda, vamos tirar aqui alguns pontos importantes. A palavra de Deus diz que por um grande período de tempo Moisés esteve no deserto, cuidando de ovelhas, e essas ovelhas pertenciam a seu sogro, Jetro, sacerdote midianita. Assim que Deus chama Moisés para libertar o povo de Israel, Moisés então deixa as suas ovelhas, seu sogro, e vai para o Egito. Nessa caminhada, Moisés leva consigo Zípora e seus 2 filhos. Você se lembra do texto? De modo que, aí em meio à caminhada, você se lembrará, um de seus filhos não tinha sido circuncidado. Então ele circuncida o filho e caminha para o Egito. A Bíblia não deixa claro, mas em algum momento, entre esta caminhada para o Egito
e o início do processo de libertação do povo com as pragas que foram enviadas, Zípora provavelmente tenha retornado para Midian ou tenha se afastado do Egito e não participou com Moisés daquelas circunstâncias e situações. Terminado esse período e esse processo de libertação, Jetro então, sogro de Moisés, toma Zípora, os 2 filhos, e traz a família de Moisés ao pé do Monte Sinai, onde Moisés está acampado com o povo. Havia aqui uma necessidade. Moisés precisava ser reunido com a sua família, porque todas as outras famílias já tinham sido extraídas do Egito, mas Moisés estava sozinho. Arão, irmão de Moisés, estava com a sua família, seus filhos. Miriam, com a sua família, seus filhos, mas Moisés estava sozinho. E Jetro, como um bom sogro, extremamente experiente, entendeu que era o momento de reunir o quê? A família. Moisés já passou por todo aquele período de complicação, de dificuldade. Ele precisava ter um momento com a família. Então Jetro traz a família de Moisés de volta para ele. A Bíblia diz que quando Moisés reencontrou a família, algo interessante acontece. É lógico que não era parte da cultura deles, não era parte. Mas a primeira pessoa que o texto bíblico diz que Moisés abraçou e beijou foi quem? É interessante isso, porque grande parte das famílias, ao contrário do que era o objetivo de Deus, grande parte das famílias tem dificuldade de consolo com a sua família. Moisés não tinha isso. A Bíblia diz que ele abraçou o sogro, conversou com ele, beijou o sogro, e numa atitude de respeito e reverência se ajoelhou diante dele. Entende? Se ajoelhou diante dele, levou ele para a sua tenda, preparou uma refeição e eles passaram um tempo juntos. Quem sabe as crianças brincando ali entre eles, Moisés ao lado de Zípora e Jetro. O fato que agora, com a família reunida, nós precisamos entender algo que vai acontecer na segunda metade do capítulo, do verso de número 13 em diante. Porque o que vai acontecer na segunda metade do capítulo faz todo sentido quando você conecta com aquilo que aconteceu na primeira metade do capítulo. Ou seja, o fato de Jetro ter trazido Zípora e seus filhos para estar junto do esposo conecta com aquilo que vai acontecer na segunda metade do capítulo. E por conta do tempo não vamos ler todo o restante do capítulo, mas eu quero aqui parafrasear para você. Jetro chegou com Zípora e seus filhos, seus netos, e entregou ao seu genro Moisés. Comeram, conversaram, passaram o tempo juntos. Na manhã seguinte, diz o verso 13, Moisés se levantou e foi para os seus afazeres, seus compromissos. E o tempo passou. E Jetro percebeu que tinha alguma coisa errada. Porque o sol avançou, aqueceu, o dia correu, e Moisés o quê? Não voltou para casa. Jetro então foi ver o que estava acontecendo. E quando chegou lá, viu que Moisés estava sentado e uma multidão de pessoas estava esperando para falar com Moisés. Eles estavam esperando. Havia demandas, diligências, questões jurídicas para serem resolvidas, e Moisés era o juiz que resolvia todas essas questões, desde elementos pequenos de divergência entre pessoas, até compra de, gado, enfim, qualquer demanda, era ele que resolvia. Jetro observou aqui e falou: tem coisa errada aqui. Foi até Moisés e disse: Moisés, eu me incomodei com essa situação e vim aqui te dar um conselho. Você vai morrer. Se você tomar a responsabilidade de guiar e orientar e instruir todo esse povo aqui, você vai morrer de exaustão.
Você vai passar o dia inteiro atendendo o povo, não dará conta, amanhã eles vão voltar e você não vai conseguir resolver o problema de todos eles. Então, aceite o conselho que eu vou te dar. E se Deus entender que é a vontade dele também, você faz. Qual é o conselho? Escolha pessoas sábias entre o povo. Ensine essas pessoas. E essas pessoas, como você, atenderão o povo. E a sua carga vai ser mínima. Delegue responsabilidade. Instrua pessoas, para que essas pessoas possam instruir os outros. Moisés disse assim: realmente, faz sentido isso. E colocou em prática. Escolheu líderes do povo, de 1000, de 100, de 50, de 10, e colocou pessoas responsáveis para cuidar da massa e ajudá-lo naquilo que ele estava fazendo. A pergunta que eu te faço, para que possamos caminhar ao final, é a seguinte: diante da realidade de que Moisés esgotava todo o seu tempo para dedicar tempo para cuidar do povo, por que Jetro deu a Moisés esse conselho? É para eu pensar nisso. Por que Jetro foi lá e falou assim: peraí, tudo bem que eu sou idoso, velho, posso ser até ultrapassado. Moisés é o grande líder do povo de Deus, aquele com quem o Senhor conversa face a face. Provavelmente pode ser que ele nem queira ouvir o meu conselho, porque ele é líder. Mas por que ele se preocupou em dar esse conselho para Moisés? Numa leitura rápida e superficial, você pode pensar assim: pastor, ele se preocupou com isso porque Moisés tinha muita gente para atender. Não ia dar certo, Moisés ia morrer. Uma hora ou outra ia morrer. Então não tinha como. É um conselho administrativo, é um conselho funcional. Qualquer bom administrador viria isso e aconselharia isso a Moisés. A delegação de responsabilidade, tarefas, repartir aquilo que estava sob seus ombros. Mas a preocupação de Jetro aqui era muito maior do que essa. Lembra da primeira metade do capítulo? Jetro trouxe para junto de Moisés quem? A família. E agora Moisés precisava do quê? Tempo para a família. Se Moisés continuasse naquele ritmo que ele estava, Zípora e seus filhos estando ali ou não, ele nunca os veria. Nunca veria. Mas delegando responsabilidade, Moisés ficaria à mercê de menor quantidade de atendimento e teria mais tempo para a família. Simples. Tempo para a família. É o que nós não temos tido. É o que nós não temos tido. Se você conversar com 100 famílias e perguntar para eles assim: vocês fazem um culto familiar? Majoritariamente, qual vai ser a maioria das respostas? Nós não temos tempo. Nós não temos tempo. Um acorda no horário, o outro no outro, um sai no horário, o outro sai no outro, um trabalha no horário, outro trabalha no outro, não tem tempo. E quando coincide de nós dois estarmos juntos em casa, ou todos juntos em casa, um está muito cansado, o outro, quem sabe, já está irritado, fora do contexto. Se eu der a ideia de abrir a Bíblia para quem sabe ler um texto, fazer uma oração, cantar um hino, arrebenta tudo, não vai dar certo. E com essa desculpa, pouco a pouco, nós vamos deixando. Vamos fazer só na sexta-feira. Mas aí sexta tem reuniões, muitas vezes na igreja, compromisso, pequeno grupo, cansaço. Não vai não. Então vamos deixar para tarde de sábado. A gente
fecha o sábado, inicia uma nova semana com o culto familiar. Mas como o tempo não é nosso, mas a gente acha que é, a gente empurra o pôr do sol para ver se o sábado termina logo para a gente começar as atividades. Eita, não dá. Eu me lembro de um tempo em que o culto familiar era feito todos os dias. Todos os dias. De manhã e à tarde. Todos os dias. Todos os dias. Não tinha dia. Era assim. Era assim. Só que o tempo passou. E hoje nós precisamos correr atrás do tempo, para não se retirar tempo, para entregar parte do tempo que temos àquele que é dono de todo o tempo, mas que não tem o nosso tempo de qualidade para adoração, comunhão. E com isso, quem acaba sendo prejudicado é a nossa própria família, a nossa própria casa. Por isso, meu apelo para você nessa noite é colocar em prática o conselho de Jetro. Dá uma observada na sua vida. Veja as áreas que estão tomando mais tempo. E quem sabe delegue um pouco. Às vezes você vai ter que até deixar algumas coisas, claro. Mas priorize o tempo que você tem com a sua família. Priorize. Priorize. Eu não sou muito experiente, mas eu já tenho algumas coisas que me fazem pensar no tempo que eu perdi. O tempo que eu perdi. Amanhã seria o aniversário da minha mãe, se ela estivesse viva. E embora a distância, as dificuldades, aquela coisa toda, eu vejo que eu perdi tempo. Eu podia ter aproveitado melhor o tempo com ela. Já não tem mais. Espero que em Cristo um dia teremos, mas hoje não temos. Então aproveite o tempo de você. Nós vamos cantar um hino nesse momento, e após o hino vamos fazer uma oração. E vamos pedir que Deus te dê força, poder e coragem para tirar tempo para Deus e para a sua família. Amém? Eterno Deus, em nome de Cristo Jesus, entendemos pela Tua Palavra que ainda enquanto não havia tempo, o Senhor estabeleceu a família para que por meio dela e no meio dela o Senhor pudesse se manifestar, se revelar, ensinar os Teus princípios e por meio disso, de forma poderosa, repartir sobre elas as Tuas bênçãos. Entendemos, ó Deus, que essa instituição criada por Ti tem sofrido diversos ataques, mas não permita, Pai, que de alguma maneira esses ataques sejam de dentro para fora, que nós sejamos mantenedores do nosso lar, que nós sejamos pessoas preocupadas com Ele e que entendamos que sem a Tua presença nele, sem tempo dedicado à comunhão contigo e uns com os outros, dificilmente as bases desta instituição permanecerão em pé até o dia da Tua volta. Há aqueles que já têm enfrentado dificuldades e problemas mesmo buscando a Tua presença. Intensifique o Teu poder e a Tua graça sobre essas famílias. Sobre aqueles que ainda não têm dedicado tempo a buscar a Tua presença e a comunhão contigo, desperta o nosso coração e dá-nos poder para isso, para que de forma especial a Tua família, a Tua igreja, seja fortalecida e preparada para a volta de Cristo. Leva-nos agora para os nossos lares. Permita que Teus anjos nos guardem e nos protejam. Teu Espírito esteja junto de nós e que por meio do Teu poder obtenhamos um restante de semana de vitória, pois em Tuas mãos entregamos a nossa vida orando no nome de Jesus. Que Deus abençoe.